E como sempre, vamos começar com o nome do livro que recebe o nome do personagem principal, Josué. No hebraico, essa palavra assume 4 formas, e nós vemos isso em Deuteronômio 3:21, Josué 1:1, Deuteronômio 32:44 e Neemias 8:17. A forma escrita em Josué 1:1 é a mais comum. Na Septuaginta, ou seja, a tradução do hebraico para o grego, esse nome aparece como filho de Num, enquanto que a Vulgata, que é a versão latina, traz Liber Josué, que deu origem ao nome em português. Josué é o 6º livro da Bíblia. No cânon hebraico, o livro de Josué vem depois do Pentateuco e introduz a 2ª divisão do cânon do Antigo Testamento. E um assunto que é bastante polêmico e discutido é sobre a autoria do livro, pois o autor de Josué é incerto. Algumas passagens do livro afirmam ter sido escritas pelo próprio Josué, como por exemplo Josué 24:26. O uso do pronome nós e nos, como no capítulo 5, versículo 6, sustenta a teoria de que o autor deve ter sido testemunha de alguns acontecimentos que ocorreram durante esse período. O livro realmente não pode ter sido inteiramente escrito por Josué, pois registra acontecimentos que só tiveram lugar após a sua morte. Entre esses, podemos nomear a conquista de Hebrom por Caleb, a conquista de Debir por Otoniel e a migração para Dan. Semelhantemente, os relatos da morte de Josué e de Eleazar mostram que o livro é posterior ao tempo de Josué e tinha sido composto em sua forma final por um escriba ou editor posterior, mas foi baseado em documentos escritos por Josué. O livro nos narra um período de aproximadamente 25 anos da história de Israel sob a liderança de Josué, desde a morte de Moisés até a morte de Josué. A data mais aceita da morte dele é por volta de 1375 a.C., Portanto, o livro engloba a história de Israel entre 1400 e 1375 a.C., e é provável que tenha sido compilado pouco tempo depois. O propósito do livro é mostrar como Deus trouxe a nação de Israel do deserto à Terra Prometida. Também serve para demonstrar quão fielmente Josué realizou a obra de que tinha sido incumbido por Deus, e como o Senhor, em cumprimento de suas promessas, deu a terra prometida a seu povo, além de enfatizar a importância da obediência ao Senhor. A palavra-chave é conquista, mas também poderia ser obediência, conserto e coragem. Os versículos-chave são Josué capítulo 1, versículo 11 e capítulo 11, versículo 23. E para você que gosta de literatura, vamos ver o estilo literário do autor. Considerado como um hexateuco, isto é, uma continuidade do Pentateuco. Tem gênero prosa narrativo, aproxima-se do estilo de Deuteronômio, narra as guerras com as suas estratégias com precisão e clareza, dando um significado espiritual, características das epopeias primitivas. Legal, né? Vejamos aqui um pouco do contexto histórico. Moisés havia morrido e agora, sob a liderança de Josué, o povo de Israel vai entrar na terra da promessa feita por Deus a Abraão. Esta terra era toda a extensão da Palestina, do Egito até a Síria. Deus havia dado esta terra a Abraão e a sua descendência, e agora era o momento de possuí-la. O livro começa nas vésperas da entrada de Israel em Canaã. Politicamente, essa terra se dividia em várias cidades-estados, cada uma com o seu próprio governo, e todas hostis umas com as outras. Moralmente, as pessoas eram imorais, brutas e idólatras. A religião cananeia enfatizava a fertilidade, a adoração da serpente e o sacrifício de crianças. Por outro lado, o povo de Deus estava sem pátria havia 400 anos. Depois da escravidão no Egito, ficaram perambulando sem rumo no deserto por 40 anos. Mesmo de forma imperfeita, o povo continuou fiel à promessa que Deus havia feito a Abraão, e agora estavam prestes a vivenciar o cumprimento dessa promessa. O livro de Josué pode ser dividido em 4 partes. A primeira parte é de Josué capítulo 1 até o capítulo 5, que é a preparação para a entrada na terra. Do capítulo 6 ao 12, vemos a conquista. Do capítulo 13 ao 22, a divisão da terra. E a despedida de Josué nós vemos nos capítulos 23 e 24. A
Apesar de Cristo ainda não estar na terra nessa época, ele é revelado no livro de Josué de 3 maneiras. Primeiro, por revelação direta. No capítulo 5, versículos do 13 ao 15, o Deus triuno aparece a Josué como o príncipe do exército do Senhor. Através da sua aparição, Josué teve certeza de que o próprio Deus era o responsável. Era a tarefa de Josué, assim como a nossa, seguir os planos do príncipe. Além de conhecê-lo, precisamos estar ao lado dele. A segunda forma que Cristo é revelado é através de modelos. Um modelo é um símbolo, uma lição objetiva. Pode-se encontrar tipos em uma pessoa, em um ritual religioso e mesmo em um acontecimento histórico. E na Bíblia encontramos vários desses exemplos. O próprio Josué era um modelo, ou seja, um tipo de Cristo. Como assim, Patrícia? Eu sei, pode parecer meio complexo, mas não é. Se você quiser entender mais sobre teologia, clica aí no primeiro link da descrição e esses termos com certeza serão muito mais fáceis para você. O nome Josué significa Jeová é salvação. É um equivalente hebraico do grego que significa Jesus. Você sabia disso? Se não sabia, deixa o like aí, hein? Josué guiou o povo de Deus até tomarem posse da sua herança prometida, assim como Cristo nos leva a tomarmos posse da vida eterna que também nos foi prometida. Nós vemos também em Josué o cordão de fio escarlata na janela de Raabe, que ilustra a obra de redenção de Cristo na cruz. Esse pano vermelho livrou a família dela da morte, assim como Cristo foi pendurado na cruz e teve seu sangue derramado para nos salvar da morte, e glória a Deus por isso. Cristo também é revelado através de aspectos iluminantes da sua natureza, como o da promessa cumprida. Assim como Deus cumpriu a sua promessa para o povo de Israel, ele fará o mesmo por nós através de Cristo. E há vários ensinos importantes nesse livro, mas eu quero deixar aqui alguns. O livro de Josué tem um tema teológico predominante de descanso. Os israelitas, depois de vagarem pelo deserto por 40 anos, finalmente entraram no descanso que Deus tinha preparado para eles na terra de Canaã. O escritor de Hebreus usa esse incidente como uma advertência para não deixarmos que a descrença nos impeça de entrar no repouso de Deus em Cristo. O livro também nos ensina que a meditação em sua palavra e a obediência fiel aos mandamentos de Deus são a chave da bênção e da abundância. Josué chamou o povo e nos chama a uma vida de obediência e fé. O livro nos dá muitas outras lições valiosas, como atitudes essenciais para a vitória dada por Deus, princípios de liderança, o resultado fatal do orgulho, a importância de sempre lembrar as coisas que Deus fez por nós, a fidelidade de Deus à sua palavra e nos dá exemplos do seu poder glorioso. Não deixe de meditar todos os dias na palavra do Senhor para estar cada vez mais perto